Este podcast é muito mais do que uma entrevista. É uma conversa assente na preocupação com o futuro da cidade, das suas instituições, coletividades e pessoas. É um outro olhar da cidade pelos olhos do nosso convidado. É o olhar das gentes do Porto. E a pronúncia do norte corre o rio para o mar. Olá, boa tarde. O meu nome é Martim Augusto e sou responsável pelo episódio de hoje do podcast Gentes do Porto, da JST Conselhia, sobre o tema da habitação. Antes de mais, agradecer a pronta disponibilidade do Dr. Ricardo Guimarães em aceder ao convite da JST Porto. O nosso convidado é economista, diretor na revista Confidencial Imobiliário e especialista na análise do mercado, sendo recorrentemente convidado para os diferentes fóruns de discussão sobre o tema da habitação. Dando uma volta à nossa conversa, assim, em termos de indicadores e de alguma reflexão que tem acontecido nestes últimos tempos, a habitação, pronto, efetivamente é o problema da década e que pode até hipotecar o futuro do país. Portugal aguardou por mais de 100 anos para ter um ato legislativo que regulamentasse a habitação, de acordo com os atuais padrões da sociedade. Recomendo uma obra do Ricardo Costa Garês, de professor da Universidade de Évora, que retrata muito bem como o tempo foi passando e as consequências da habitação não foram melhoradas do ponto de vista legislativo e da ação do Estado. E, obviamente, hoje a população jovem sofre deste passado que é inconsequente, passando atualmente por dificuldades no acesso à habitação. Bom, perante este cenário e naquilo que se aplica à cidade do Porto, existem alguns dados que podem também ser utilizados nesta conversa e que poderão ser úteis para futuro debate e até discussão. O Porto, entre 2011 e 2021, diminui a população. No entanto, existe uma dicotomia entre Oriente e Ocidente que aumentou. A população, neste caso, que reside na parte ocidental da cidade, aumentou substancialmente, ao contrário de Campanhã, por exemplo, que é a freguesia do Oriente, que diminui. A população está mais envelhecida, é um facto. É uma cidade policêntrica, mas com um movimento centrípeto intenso em direção à própria cidade, profundamente motorizada, e aqui ela até contraria aquilo que acontece, por exemplo, em Lisboa, em que o peso da mobilidade suave, isto é, passei a andar a pé e de bicicleta, aumenta 20% na cidade de Lisboa, encontra que o Porto perde. Uma população que aposta no arrendamento, e isso é um facto francamente interessante, 44% da população do Porto reside neste regime de habitação, contrariando 42% em Lisboa e 22% no país, tem 1/6 dos alojamentos pagos, e existiu nos últimos anos até uma recuperação do número de fogos licenciados, só por curiosidade, entre 2012 e 2021 houve 6.300 fogos licenciados, o que dá uma possibilidade de albergar 13.000 habitantes, mas obviamente não é um indicador de referência, que até tem acontecido alguma coisa em termos da disponibilidade da oferta. Acontece é que a promoção pública, francamente, é residual, não é? Durante este período só houve um licenciamento de 70 fogos. Posto este enquadramento muito simples e mais rápido possível, e passando aqui agora a palavra ao nosso convidado, nós estruturamos a entrevista em 4 pontos, em 4 perguntas que podem ter maior aprofundamento, e uma resposta sim ou não, são 3 perguntas também, que procuram no fundo perceber se é útil ou não determinada questão ou temática no âmbito da habitação. Então, passando aqui então às perguntas, numa escala macro, o que é que identifica como o maior problema no setor da habitação em Portugal? E no caso jovens, qual será o problema? Bem, antes de mais, obrigado. É um gosto por estar aqui consigo e com todos hoje. E também, enfim, cumprimentá-lo pela síntese que fez, porque acho que foi muito interessante e tocou em muitos pontos muito relevantes. A pergunta que faz é muito ampla, não é? Portanto, mas é logo certeira. Portanto, eu queria dizer que estou, de facto, fico muito satisfeito de ter a oportunidade de estar, enfim, a falar para uma estrutura que se dirige aos jovens, porque precisamente eu julgo que a grande questão que nós temos nesta altura, o grande desafio que nós temos é realmente dirigida e centra-se nos jovens. E o maior desafio que talvez tenhamos daqui para a frente é dar voz aos jovens
mas em simultâneo ajudar a que essa voz possa ser uma voz consequente do ponto de vista de aquilo que os jovens possam vir reivindicar e que têm, digamos, a legítima situação e expectativa de poderem vir reivindicar, mas que não sejam, não haja nessa reivindicação um elenco de medidas e de iniciativas que precisamente são aquelas que, em última instância, os vão prejudicar. Eu tenho muito receio disso, tenho um sentimento de que, nesta altura, a voz dos jovens esteja, muitas vezes, a voz mais audível, aquela voz que digamos, se me permitirem pôr assim, é mais estridente e, nessa medida, tem mais eco, depois possa ser uma voz que, em última instância, sem prejuízo, como é evidente, daquilo que é sempre, digamos, as boas intenções de toda a gente que olha para este tema, mas serem vozes que, em última instância, se ouvidas, nos termos em que, por vezes, se colocam, possam ser contraproducentes. Nós temos o problema da habitação, um problema muito complexo, e é um tema muito heterogéneo, entre faixas etárias, entre geografias, entre classes sociais, e o nosso mercado de habitação teve uma revolução muito grande nos últimos anos, mas teve uma revolução, de um ponto de vista, muito positiva, mas que trouxe desafios novos. Eu julgo que nós estamos hoje muito melhor do que estávamos, se pensarmos aqui em décadas. Na década de 90 não havia habitação, havia um problema de barracas, um problema que era generalizado de habitação, de falta de casas, e houve programas públicos e que foram muito importantes de construção de habitação. Aliás, o Porto tem a percentagem que disse de inquilinos, mas precisamente porque a Câmara do Porto tem e a cidade do Porto muito forte, tem uma percentagem de habitação pública muito acima da média nacional. Ou seja, o Porto é uma cidade perfeitamente na média da Europa. Sim, nós temos práticas da Europa, sim. Claro, ou seja, e isso não é irrelevante, porque depois discutimos de forma transversal situações e aplicamos medidas de forma transversal que depois, se calhar, não se aplicam localmente, que não é razoável a sua aplicação de forma local, sem serem, digamos, aferidas em relação a isso. E, portanto, o Porto tem, de facto, um parque público muito acima daquilo que é a média nacional, e mesmo da média, portanto, a nível nacional, nós queremos subir de 2 para 5, o que é um desafio hercúleo, portanto, até eventualmente, em termos de finanças públicas, será um desafio, arrisco a dizer, impossível. Portanto, e o Porto está mais do dobro dos 5, portanto, ou seja, o Porto está muito acima daquilo que é o objetivo nacional. Está numa situação que é, pronto, sui generis no contexto português, efetivamente. Sim, mas que depois também tem desafios, porque, não querendo desviar da sua questão inicial, o facto de termos um parque público dirigido para as camadas sociais mais necessitadas implica também que haja uma racionalidade no uso desse parque e que haja, de facto, a capacidade de dirigir àqueles que, em cada momento, são os mais necessitados, porque o problema que depois é que temos é que, às vezes, há uma grande dificuldade em fazer a alocação desses recursos àqueles que mais precisam e há, entre aspas, enfim, aqui as minhas aspas são um disclaimer necessário, uma apropriação por parte daqueles que talvez já não precisem tanto, em desfavor daqueles que mais precisariam, porque senão estamos numa necessidade infinita de construção do parque público, não é? Pronto. Agora, nós vivemos uma situação de falta de casas, para um ciclo de grande atividade de construção entre o final do século passado e início do século presente, mas em especial no final dos anos 90. E depois nós temos uma história, porque mesmo dentro da Europa, nós temos diferentes ciclos de evolução do mercado e Portugal descolou-se de uma evolução de grande volume de construção, por exemplo, em Espanha, na década de 2000, construíram 5 milhões de casas. É um Portugal. Sim, é um fenómeno. Portanto, ou seja, e de facto Espanha tem por muitos motivos, portanto, uma dinâmica completamente diferente da nossa. Enquanto Espanha estava... E não sei se, do ponto de vista até do mercado espanhol, o que acontece é que se calhar lá os preços
não sobem tanto, porque existe esse parque que ficou da bolha imobiliária de 2008 e que, portanto, está agora a compensar e equilibrar o mercado. A história em Espanha é muito diferente da nossa, precisamente. Eles tiveram um volume muito grande de construção. Quando chegaram à crise financeira, eles tinham cidades inteiras que ficaram fantasma, mas não era quarteirões, o edifício era cidades, a uma escala que nós, para a nossa realidade, é quase impensável. E depois tiveram muitos anos até conseguir promover a absorção desse edificado. E, portanto, nessa altura estavam numa fase de recuperação e o ciclo em Espanha é muito diferente. E mesmo a abertura do mercado espanhol à procura internacional é muito anterior à nossa. Então nós tivemos uma situação na nossa realidade, aliás, enfim, para quem tiver um bocadinho essa memória, uma coisa que hoje já não se ouve falar, que era o procedimento de déficits excessivos, que foi uma realidade que nós tivemos que passar ali a transição de governos, alguns em 2001, 2002, e que fez com que nós tivéssemos uma contração da capacidade de financiamento e o nosso mercado foi sucessivamente diminuindo em termos de volume de construção de casas, porque era um mercado totalmente dependente do crédito bancário para funcionar, seja do ponto de vista da promoção imobiliária, ou seja, do indivíduo que faz as casas, mas também do ponto de vista das famílias, ou seja, de quem ocupa. Portanto, até a crise financeira, falar em mercado de habitação e falar em crédito era falar da mesma coisa. Mas é igual, exatamente. E isso fez com que o nosso elevado nível de endividamento, porque era a única forma de aceder ao mercado, apanhou-nos a todos numa situação de debilidade com a crise financeira. E então tivemos a crise que conhecemos. Em Portugal, não houve a evolução do índice de preços. Deixa-me dizer o seguinte: ali alguns entre o ano 2002 e 2007, o nosso índice de preços de habitação tipicamente não acompanhou a inflação. Ou seja, nós em Portugal muitas vezes tivemos valorizações abaixo da inflação, o que quer dizer valorizações reais negativas. E isto é totalmente diferente do que aconteceu em Espanha, na Irlanda, Reino Unido, etc. Pronto. E, portanto, então nós temos uma situação progressiva de decréscimo do volume de construção. A crise financeira foi um momento dramático desse ponto de vista e a atividade parou completamente. E recomeçou muito recentemente a evoluir, mas começou a evoluir num modelo completamente diferente. São dois mercados completamente diferentes, porque a evolução que nós tivemos foi, primeiro, com base em operadores de capitais internacionais. É bom dizer isto, porque se nós não tivéssemos aberto o mercado ao investimento internacional, nós estávamos ainda em 2011, 2012 em volume de investimento e em valorização. E, portanto, na prática, nós abrimos o mercado e fizemos uma coisa extraordinária que foi impensável, que foi uma fortíssima reabilitação dos centros, mas com uma frustração coletiva, que foi a nossa ambição coletiva de que os centros seriam um potencial de habitação, não se confirmou. Os centros, de facto, viabilizaram-se através de usos que não eram os que estavam, digamos, na perspectiva inicial. E que gera alguma tensão, porque nós, de facto, vimos, entre aspas, as zonas melhores das nossas cidades a serem tomadas por usos ou por um perfil de ocupantes que não era aquele que nós ambicionávamos. E isso gera aqui uma certa tensão, porque, reparem, às vezes fala-se de uma questão que é: os jovens estão a ser expulsos dos centros. Eu respondo que isso não é verdade, porque os jovens nunca estiveram nos centros e não queriam estar nos centros. E, portanto, infelizmente, porque os centros, e isto é preciso ter uma memória que não é preciso ser muito longa, basta recuar por aqui 10 anos, e os centros eram sítios onde ninguém queria estar. E houve, de facto, houve uma grande recuperação. Mas houve uma recuperação que foi muito importante para dinamizar a economia, gerar emprego e fazer uma coisa extraordinária que para nós era impensável, que é Portugal ser um destino atrativo. Não é só turístico, o turístico também foi. Mas depois do turismo, porque esse aspecto é interessante, que é o turista converte-se a seguir num comprador e num habitante. E, portanto, às vezes nós não conseguimos entender a ligação entre o mercado de habitação e a dinâmica económica que nós vivemos. Nós temos tido um crescimento económico e uma certa até reestruturação da economia à custa de uma reforma que foi feita implicitamente via mercado de habitação.
Porque hoje Portugal, Lisboa, Porto, o Porto, pelo Financial Times, foi classificado agora como uma das Sim, cidades. todas as escolas. Isto é uma coisa absolutamente para nós, nem sequer conseguimos medir o efeito disso. Só que a consequência é que hoje em dia, se nós formos a qualquer multinacional, pela Europa fora e pelo mundo fora, e fizermos um inquérito, que isto, eu estou a dizer isto sabendo que isto que eu vou dizer acontece, que é, fizemos um inquérito às empresas, dessas empresas aos trabalhadores, a perguntar para onde é que ponderariam e gostariam de se deslocalizar e vir viver e colocar a operação, Portugal e o Porto aparecem no top 5, se não for a mesma preferência. E isto faz com que nós tenhamos uma pequena revolução que resulta de uma coisa que veio do turismo e que é a capacidade que nós temos hoje em dia de atrair talentos. Hoje em dia, qualquer jovem pelo mundo fora vê com bons olhos, os nómadas digitais são uma evidência disso, vir viver para Portugal. Ora, isto traz um desafio, porque isto é ótimo, porque gera a economia, gera capacidade de inovação, gera capacidade de criar valor acrescentado e exportações, põe-nos numa forma muito mais próxima dentro do comboio da revolução digital. Portanto, esta revolução que está em curso, mais uma revolução industrial, não é? Nós estamos bem posicionados porque temos a capacidade de atrair a componente de que é feita esta revolução, que é capital humano. E isto para nós é uma coisa completamente nova e nós temos que fazer aqui uma escolha que é, se queremos regredir, deitar um pouco fora esta dinâmica, porque ela gera externalidades negativas, ela gera pressões, ou queremos aproveitar esta capacidade e gerar políticas que, não, entre aspas, não deitem fora o bebé com a água. Claro, e no fundo manter-nos sempre na vanguarda daquilo que é a dinâmica económica e que depois ajuda a manter resilientes todas estas dinâmicas de cidade. É muito importante porque se nós não tivéssemos os centros históricos reabilitados, nós não éramos atrativos para esta... E nós temos um problema demográfico. Brutal. Nós temos um conjunto, nós temos uma combinação de fatores. Às vezes falamos muito, enfim, da comida e tal, e é verdade. A segurança. Mas nós temos uma situação que é, somos um país seguro, em termos climáticos muito interessante, portanto ameno, e dentro da zona monetária do euro. Porque há mais países seguros e bonitos e com sol. Claro. Só que não têm euro. Isso. Porque nós tivéssemos o escudo, não oferecíamos a estes investidores a perspectiva de juntar o útil ao agradável, que é o apelo de todo o enquadramento de vida, mas também com a segurança do investimento financeiramente protegido na zona euro. Então, Portugal, hoje, nós se pensarmos em alguém que precisa de tomar uma decisão, seja de mudança de vida, de investimento, o que seja, e essa pessoa fizer uma grelha de diferentes parâmetros, vai necessariamente colocar Portugal no top. No top 5 de alternativas. E isto faz com que, repare, nós temos uma evolução demográfica galopante em termos de imigração. Nós temos um saldo migratório positivo, apesar de termos um fator que é aqui importante nesta conversa, que é nós expulsamos os nossos jovens e atraímos os jovens de outras proveniências. Do exterior, sim. E isto não é certo, ou não é certo, quer dizer, não é o equilíbrio desejável, porque nós queremos fazer o melhor, que é atrair e reter. Mas, em termos de viabilidade económica, é sempre mais difícil a garantir este equilíbrio, mas cada vez mais este balanço migratório é brutal e tem mantido e dado vida às cidades, principalmente nós vemos o Porto com uma resiliência brutal e que é verdade que poderá levar numa fase mais ajudante a questão dos problemas sociais que começam a aparecer, não é? Mesmo ao nível da habitação, e que, mas que, no entanto, também é o fator do sucesso, não é? A consequência do sucesso, por um lado. Mas a pergunta que temos que nos fazer é, se nós conseguimos resolver os problemas são factuais, existem, se não, sim. A questão é, como é que vamos resolver? Se é pegando nesta economia e virando-a a favor de quem mais precisa, ou queremos reverter esta economia em desfavor de todos, incluindo aqueles que hoje estão em situação... Porque nós hoje... desculpa, eu vou perguntar que idade tem.
27. Desculpe. 27. Há 10 anos, o Porto era uma cidade de desesperança. Sim. Era uma cidade de desesperança, porque os jovens não tinham perspectiva nenhuma de emprego. Eu ainda sou de uma geração em que o Porto tinha, sou um bocadinho mais velho, não muito, Sim. mas ligeiramente, e, portanto, o Porto tinha, por exemplo, ainda sedes de bancos, tinha as seguradoras... Tinha o mundo da finança nos anos 80, 90, sim. Tinha a bolsa de derivados, ou seja, tinha uma dinâmica que desapareceu por completo. Até a imprensa. Imprensa, é verdade. E, portanto, na prática, há 10 anos o Porto era uma cidade de desesperança, de desemprego estrutural, e não é desemprego, quer dizer, o problema do desemprego é a falta de perspectiva de qual é que é o futuro, porque não havia nenhum. E hoje o Porto é uma cidade fulgurante, dinâmica, e com uma capacidade de ser tão atrativa que o Financial Times o destaca desta maneira. E é muito melhor estar na situação de hoje do que estar há 20 anos, obviamente. há 10 a 15 anos. Nem há comparação possível, felizmente. Mas há desafios para resolver. E esperamos que mantenham os desafios para que também seja possível tornar a cidade melhor e dar resposta a todos os públicos que vão aparecendo, obviamente. Migrando então, e agora centrando aqui a uma escala local, temos verificado que tem acontecido um conjunto de medidas ao nível municipal para atenuar a questão da pressão do mercado. Quanto aquilo que se verifica, e por exemplo, olhando agora às últimas eleições que aconteceram em Berlim, em que se verificou que, apesar do partido que estava a governar estar a promover uma política intensiva de disponibilidade de habitação pública, o que aconteceu é que esse partido perdeu as eleições na mesma. Portanto, há aqui uma expectativa que, apesar de ser voluntarista a ação política, às vezes não é suficiente para se desfazer quer a procura, quer os eleitores. E o que levou foi alterada a forma da governação. Neste caso, o SPD perdeu, ganhando a CDU, que prometeu, e ganhou as eleições, prometendo promover 300 mil fogos até 2030. Portanto, neste momento ganha-se eleições com o trunfo da habitação. Portanto, apesar deste cenário, que ações considera como de sucesso a aplicar em Portugal e a partir de outros exemplos da Europa? Essa pergunta é muito importante porque, de facto, a habitação... Repare, eu queria dizer o seguinte, que é, não há um problema de habitação em Portugal nos termos que ele é colocado. Portanto, dar aqui um par de números, que é, os dados dos censos dizem-nos que 62% das famílias não têm dívida à banca. Portanto, os juros podem subir o que for, portanto, 2/3 das famílias não têm dívida. E o terço que tem, um pouco mais, 38%, essa parte, só 5% das famílias tinham uma prestação em 2021 superior a 500 euros. Ou seja, e quando nós vamos ver números mesmo do Banco de Portugal, relativamente à taxa de esforço das famílias, ela tem vindo a diminuir. Isto tudo antes, isto são tudo verdades anteriores a este choque de taxas de juros, não é? E porquê é que tem vindo a diminuir? Tem vindo a diminuir porque as famílias tiveram a fazer o pagamento das suas dívidas, reduziram imensíssimo o montante de dívida que tinham à banca e só muito recentemente começaram a ter outra vez acesso ao crédito e a aumentar até o saldo de dívida. Mas as famílias com empréstimos mais antigos têm as dívidas praticamente pagas ou no bom caminho. Portanto, não sentem... não há uma correspondência entre o stress percebido e o stress efetivo na generalidade da população. E é por isso que nós vemos aqui alguma contradição entre os hotéis cheios e a dialética, muitas vezes, nos mídias, que transmitem uma sensação de pressão que depois a sociedade não sente. Havia até agora vi uma sondagem há pouco tempo sobre os problemas que as famílias sentiam e a habitação estava cá em baixo. Isto é um facto. Aliás, só mais um número. A dívida média das famílias com crédito à habitação, e vou repetir, a dívida média das famílias com crédito à habitação é de 76 mil euros. Ou seja, aqueles 38% que têm dívida, em média, devem 66 mil euros. Isto são dados do Banco de Portugal e do INE. Então,
nós temos as famílias genericamente bem situadas face à sua casa. Mas depois temos os preços a subir e temos quem está fora do mercado com as portas trancadas. Ou seja, nós temos a situação de uma grande tensão e paradoxal, que é quem está dentro do mercado está confortável e até diria satisfeito porque o valor da sua casa subiu, portanto ninguém fica descontente quando a sua casa vale mais, mas em simultâneo os filhos ou alguém próximo está numa situação em que não tem acesso. E, portanto, aquilo que nós precisamos verdadeiramente é de perceber aonde é que estão os problemas. E falar num problema da habitação jovem. Nós temos, enfim, tirando, e vou pôr aqui de lado as camadas desfavorecidas, que é uma situação, obviamente, permanente, em todos os momentos precisam de apoio, não é? Pondo isso de lado, porque é uma constante. A grande novidade é, os jovens hoje não têm acesso à habitação. E o problema é este, não é outro. Porquê é que não têm acesso? Porque os preços subiram de forma vertiginosa e os vencimentos não fizeram. Aliás, com a crise financeira, os vencimentos caíram talvez para metade. Ou seja, quem estava empregado antes da crise financeira tem o salário em dobro daqueles que, se calhar hoje, em dobro, enfim, mais um terço pelo menos, face àqueles que entram hoje no mercado. E, portanto, isto ainda não se recuperou. E isto faz com que haja uma necessidade de encontrar soluções para os jovens. E, claro, uma sociedade que não protege os jovens afeta a todos. O futuro, claro. Agora, nós temos um problema em Portugal que, não sei se na Alemanha é igual, parece-me que não será bem igual, que é, nós não temos capacidade para, sozinhos, dar resposta a este problema. Nós precisamos de nos munirmos de todas as ferramentas. E Portugal, aqui pensando, os jovens deveriam, desde sempre, ter acesso à habitação via arrendamento. E o mercado de arrendamento em Portugal não existe há 100 anos. Já houve períodos em que existiu um bocadinho mais e, basicamente, nós temos rendas muito altas porque, de forma simples, não há mercado de arrendamento. Portanto, se eu tiver qualquer tipo de produto no mercado em que eu tenho uma crónica escassez, o preço nem se forma de uma maneira, digamos, racional. Quer dizer, é formado como do bem escasso se tratasse. Arrendamento não existe. Dizer assim, as rendas estão muito altas, não me interessa. Isso é um tema que a mim não me interessa. Porquê? Porque interessa mais discutir, não há mercado de arrendamento. Porque era diferente haver arrendamento e as rendas serem altas. Mas não há mercado de arrendamento. Portanto, no mercado que não existe, não vale a pena discutir o preço. Vale a pena discutir a questão de base, que é, porquê é que não há arrendamento? E nós temos, aqui em Espanha, ao lado, muita oferta de arrendamento a chegar ao mercado a partir de operações privadas de investimento. E nós cá fechamos a porta a esse tipo de operações. Aproveitando a sua deixa, e a questão das cooperativas? As cooperativas... E o porquê do falhanço, segundo o que acontece atualmente, não é? As cooperativas, novamente, em Portugal... Eu não sou um conhecedor, digamos, tão profundo das cooperativas, mas a verdade é que as cooperativas também desapareceram com a crise financeira. E também há outro aspecto, que é o crédito à habitação. As cooperativas em Portugal serviram também de veículo para o acesso através da aquisição. Sim. E não através do arrendamento. Novamente. Sim. E, portanto, porque as cooperativas via arrendamento diferenciavam-se. Ao serem através da aquisição, elas competem com uma indústria muito competitiva e agressiva, que é a banca. Na prática, pondo isto de uma forma que se calhar é menos interessante, mas quer dizer, as cooperativas, face à competência que a banca tem, quase seriam dispensáveis. O que acontece? Acontece é que as cooperativas também têm vantagens, do ponto de vista até fiscal pois. na construção. Mas depois, o que sucede é que os portugueses, de facto, agora estão a fazer esse aforro na sua casa, mas não têm capacidade financeira para fazer investimento. E é através da banca que isso tem acontecido. Em especial, porque as cooperativas deveriam ter tido um papel, e têm um papel, porque eu acho que é preciso habitação pública, habitação cooperativa ou social e habitação privada. Acima de tudo, eu acho que é preciso haver
o mercado a funcionar nas diferentes vertentes para haver escolha e até haver concorrência de usos Claro. ou de formas de acesso. E nós não temos arrendamento por nenhuma das formas. Mesmo o arrendamento da habitação pública é uma ficção, não existe. Porque não tem oferta, quem está nunca sai, portanto, mesmo que Sim. melhore a sua condição de vida, não liberta as casas. Há E, lista de portanto, espera. há lista de espera e, portanto, há uma grande rigidez. E a rigidez é inimiga da eficiência Sim. económica e social. Portanto, aquilo que aqui era preciso era encontrar programas que ainda por cima é pena que não se tenham, que sendo lançados, não tenham sido lançados há mais tempo, porque hoje em dia é tudo mais difícil. Porque é que hoje em dia é tudo mais difícil? Porque hoje nós temos um problema muito grave na indústria da construção. Nós hoje não podemos assinar com uma varinha mágica e decidir, reparem, o governo tem o PRR, que é a varinha mágica. E mesmo assim não consegue. Não consegue porque tem de competir com os alemães que estão a fazer casas. E se os alemães estão a fazer casas, os materiais, os trabalhadores, as empresas, estão na Alemanha. E estão na Alemanha a ganhar o que não ganham cá. E nós temos de competir por esses recursos para os puxar para cá. Só que quando fazemos isso, chegamos a um custo de construção que é incompatível com a nossa perspectiva de habitação acessível. Então nós temos aqui um problema que é um nó difícil de desatar, em que nós precisamos de ter capacidade produtiva, remunerar essa capacidade produtiva, concorrendo com mercados com mais poder de compra, para fazer habitação para uma população cujo nível de vida é muito mais baixo. E pegando nessa deixa do nó, qual é a sua opinião, antes de mais, às medidas apontadas no Conselho de Ministros de 16 de Fevereiro, de mais habitação, e efetivamente, acho que aquilo é um facto, os jovens parecem ser omissos a serem nomeados e terem uma proposta ou uma resposta que lhes satisfaça. Na sua posição, e tendo em conta a sua experiência, o que é que detecta, quais são as falências da proposta das 21 medidas apontadas e quais são uma ou outra solução que agora, curiosamente, aproveito para dizer que está em discussão pública até dia 16 de março, este programa, para criar pelo menos uma resposta de meio termo. Sabemos que não vai ser possível resolver o problema por inteiro, mas que pelo menos no curto prazo seja possível dar uma resposta eficiente ao mercado. E neste caso também aos jovens. Olha, eu como disse no início, eu sou diretor da revista Confidencial Imobiliária e fiz um editorial na revista de janeiro que tinha por título algo do género que era um mantra para o mercado, aumentar a oferta, atrair os vagos. Porque nós temos uma situação em que temos 700 mil vagos. Há uma grande confusão, vagos devolutos, não é devolutos, é vagos. Vagos, ou seja, ou para venda ou para devolutos, arrendamento. não, ou vagos simplesmente. Sim. Alguns destes vagos, eu como não tenho informação, vou pôr desta maneira. Um terço dos vagos está ocupado informalmente. Um terço está em mau estado de degradação e um terço está disponível. Isto, digamos, porque não tenho dados, não é? Para ser transparente. Porque eu também acho que é muita ocupação informal. Ou seja, quando há uma grande carga de impostos, quando há muita complexidade, a economia informal instala-se. A economia informal gosta das dificuldades, que é onde ela se sente bem, porque tem espaço. Portanto, eu acho que há um terço de economia informal, acho que há um terço de casas que não estão em condições de habitabilidade e um terço que são vagos. E estes vagos, porquê é que não estão a ser ocupados? Essa é a pergunta fundamental. Porque como eu disse, eu escrevi esse editorial, que era aumentar a oferta, atrair os vagos. E agora escrevi outro, com base no programa. Então o mantra mudou. Congelar a oferta, repelir os vagos. É o que este programa consegue. Este programa, eu quero dizê-lo, vai causar um grave prejuízo àqueles aos quais, supostamente, pretende proteger. Era bom que os jovens, que são os que são mais afetados, se manifestassem contra este programa, porque ele defende medidas que teoricamente parecem ótimas e são péssimas. São péssimas porque congelam a oferta, ou seja, a construção, e repelem os vagos. Ninguém que tenha uma casa vaga, que queira manter vaga, vai deixar de o fazer.
porque está sempre uma forma, um expediente para o fazer. Isto é, quer dizer, é brincar. Então, nós temos é que atrair os vagos. A forma de atrair os vagos e aumentar a oferta, para aumentar a oferta é uma medida de médio e longo prazo, porque qualquer ideia hoje vai estar materialmente feita daqui a 5 anos. Mas é importante, porque o futuro, entretanto, chega, não é? Portanto, não podemos estar a olhar só para o curto prazo. Atrair os vagos é uma medida de curto prazo. Só que nós temos, de facto, um tal nível de instabilidade, de imprevisibilidade, de discricionariedade e de combate, e, portanto, de falta de promoção de confiança, que muita gente, o último plano que tem é para a sua casa do arrendamento. E as pessoas que fazem isso não é por terem mau feitio, é porque avaliam os riscos e preferem tomar essa decisão, que é uma decisão irracional. Ou seja, alguém que prefere não ter rendimento é expor-se ao risco de pôr o seu imóvel no arrendamento. Aquilo que é preciso é o oposto de tudo o que foi feito ou agora anunciado. É promover um regime de confiança com quem tem as casas. Porque eu também deixo-me dizer que eu acho que este programa vai dar em nada. Não sei se nós não temos tempo para debater as diferentes medidas, podíamos fazê-lo, mas não vai dar em nada. Mas faz o pior, que é instala um clima de desconfiança, de incerteza, de discricionariedade, que afasta a oferta. E sem oferta não há solução, porque o Estado não consegue nem deve responder a todas as situações. E, portanto, sem oferta, aqueles que são mais prejudicados, repara uma coisa irónica, que é o investidor fica contente com este programa, que tem como consequência a redução da oferta e o aumento das rendas. O que vai acontecer no mercado é o aumento das rendas. Portanto, prejudica aqueles a quem as medidas se destinam. Portanto, era preciso ter a consciência de que o mercado imobiliário tem uma lógica industrial, ou seja, são operadores que têm uma equação que tem que funcionar, tem que ser viável para aumentarem a oferta e para porem os seus imóveis no mercado. Se não houver essa capacidade de perceber isso, e se andar aqui um bocadinho a fantasiar de que algumas medidas muito bem enunciadas vão ter resultados, é preciso perceber que elas vão prejudicar os jovens. Os jovens têm hoje em dia 2 problemas. A ausência do mercado de arrendamento, que agora é escusado falar em arrendamento nos próximos 10 anos, porque as rendas estão altas, não interessa, não há mercado de arrendamento. Portanto, não vamos discutir preços. E vai ser assim nos próximos 10 anos. Qual é que é a alternativa? É o mercado de crédito. O mercado de crédito, de facto, tem sido muito eficiente a conseguir abrir a porta das diferentes camadas sociais à habitação. Mas hoje em dia nós temos uma situação muito específica, vou dar aqui um jargão de mercado, que é uma DSTI. A DSTI é o nome técnico para a taxa de esforço. Isto vou dizer um bocadinho específico, peço desculpa, mas é tão específico quanto importante, se me permitir, que é, não é verdade que as famílias que têm crédito estejam, digamos, desprevenidas face à situação atual. Porque os créditos foram concedidos desde 2018, todos os rendimentos foram testados para uma taxa de esforço viável para o cenário do Euribor subir para 3%, que é o caso em que estamos. Ou seja, as famílias estavam em 0 Euribor, mas só tiveram empréstimos aquelas cujos rendimentos fossem compatíveis com o aumento do Euribor para 3%. E isto foi ótimo, porque fez com que não houvesse empréstimos, digamos, pouco precavidos. Ou seja, todos os empréstimos concedidos foram concedidos após se verificar se as famílias eram solventes num cenário como o atual. No fundo, houve segurança Agora, bancária. um jovem que chega hoje a um banco, claro, foi muito importante. Só que esta regra, que foi ótima ontem, é péssima hoje. Porquê? Porque hoje nós temos a Euribor a 3%, e estamos a simular a taxa de esforço para 3, mais 3. Mais um spread de 1, dá 7. Um jovem que consiga pagar a dívida a 3%, dificilmente vai conseguir vingar num teste de stress para 7. E, portanto, era preciso uma medida que fosse dirigida a este problema concreto,
por exemplo, de subsídio à aquisição de habitação via prestações, para que o jovem conseguisse enquadrar-se nesta tal DSTI, uma parte com o seu rendimento e uma parte via garantia pública. E isto permitia que a porta que está hoje fechada se abrisse, não totalmente, pelo menos parcialmente. Portanto, há medidas para os jovens, por exemplo, outra medida que eu gostava de dizer. Eu, quando comprei a minha primeira casa, eu tive isenção de IMT. Porquê? Porque o preço da minha casa era compatível com o primeiro escalão de IMT de isenção, que eram 100 e tal mil euros. E, portanto, mas como os preços da habitação evoluíram, como nós sabemos, e as tabelas de IMT ficaram lá para trás, hoje os jovens não têm isenção, porque compram casas de 200 mil euros, não pode ser menos, muito superiores. E, portanto, na prática, aquilo que antes era comum, que era a compra ficar dentro do plafond da isenção, hoje isso desapareceu. E é uma vergonha, desculpem, que no contexto de tanta turbulência, de tanta tensão social, não haver redução de IVA na construção, 23% na construção. Somos o país na Europa, talvez, enfim, seguramente aqueles que eu conheço, com o IVA mais alto. E depois, quando se compra a habitação, nós temos imposto de selo, IMT e outros encargos que oneram brutalmente. Portanto, porque é que não se cria um pacote dirigido aos jovens para a primeira habitação, primeira compra, que isente deste tipo de custos? Porque é que nós temos tudo, mas o Estado nunca alivia a carga fiscal? A carga fiscal. E até tocando no tema, era uma das questões que tinha aqui, e aproveito já que estamos a abordá-lo, não considera, por exemplo, o IMT uma nulidade fiscal, do ponto de vista operativo e prático? Porque, no fundo, estamos a pagar um imposto sobre algo que o cidadão adquire, não é? E que é propriedade própria. E já no IMI, nós já pagamos as nossas devidas compensações urbanísticas, etc., durante o período em que nós temos aquele imóvel. Não acha que, no fundo, estamos aqui uma dupla tributação que, pronto, neste caso, 8 mil euros será sempre um valor que é necessário ter para pagar esse imposto? É evidente, claro. Ou seja, enfim, a frase é conhecida, portanto, do nosso secretário-geral da ONU, que disse, quando era primeiro-ministro, que o IMT era o imposto mais estúpido do mundo. E eu acho que foi um dos momentos em que teve mais razão na sua governação. E, portanto, de facto, porque é um imposto sobre imposto, porque, por exemplo, a construção tem IVA, é como no automóvel, em que nós temos o imposto automóvel sobre um valor que tem IVA, não é? Aqui é igual, nós temos IMT sobre um valor que, por sua vez, já tem IVA. Em simultâneo, é um valor que é cumulativo. Portanto, o imóvel, reparem mesmo nos jovens, que é mais interessante. Eu vivo num T4. A minha casa há de voltar ao mercado, sei lá, daqui a 30 anos, por hipótese. Ou seja, a rotação de um T4 é de 20 em 20, de 30 em 30. A rotação de um T0 e de um T1 é de 5 em 5, ou 3 em 3. E de 3 em 3 ou de 5 em 5, ao valor da venda vai crescer sempre o IMT. Se aquela casa foi vendida, reparem, em 30 anos, não é? Aquela, se for de 5 em 5, tem uma rotação 6 vezes. De cada vez vai a crescer o IMT em cima do preço. Portanto, na prática nós temos, e depois é um imposto que se apropria. Por um lado, nós temos uma dialética de especulação, por outro lado, temos impostos que, entre aspas, faturam sobre a especulação e contribuem para o aumento de preços. E, portanto, parece-me realmente que é um imposto que uma medida, enfim, eu já não digo mais, mas pelo menos aos jovens, parece-me verdadeiramente uma questão de justiça intergeracional que não exista. Porque é intergeracional? Porque, como eu já disse, quando os mais velhos eram jovens, tiveram isenção, porque as tabelas de imposto eram compatíveis com uma primeira aquisição praticamente sem incidência. Isto mais imposto de selo, que é mais um outro tema também a crescer. Estamos a aproximar-nos assim, do fim da nossa conversa, mas ainda tenho aqui duas perguntas. No fundo, tendo em conta todo este cenário e efetivamente até nas óticas de pressão do mercado nos centros, obviamente vai haver, e tendo os jovens no início de vida, quer contributiva, quer em termos de poupança, vai dificultar o acesso aos centros, aos principais centros históricos das cidades.
E, portanto, o que me leva aqui a concluir que os jovens estão sempre condenados, entre aspas, a procurar a casa na periferia. Será esta sempre assim uma visão tão linear do processo? Olha, eu acho que os jovens não precisam dos centros. Os centros precisam dos jovens. Mas os centros são onde estão os jovens. Uhum. E acho que nós tivemos uma geração, uma fase de reabilitação dos centros históricos. E deveríamos estar a planear e aproveitar o PRR para fazer uma segunda geração de reabilitação das periferias. Porque se nós temos um problema muito grave que se traduz nessa tensão, que é umas cidades muito heterogéneas e assimétricas, com algumas geografias ótimas e outras péssimas. E como é evidente, ninguém gosta de viver nas péssimas. E isso promove pressão sobre as ótimas. Nós devíamos aproveitar o PRR para uniformizar, para criar espaço público, acessibilidade, equipamento, para que a escolha da localização fosse menos dramática. Porque dizer que a pandemia trouxe uma grande alteração aqui. Porque hoje nós temos muitas cidades médias a atrair muita população portuguesa e estrangeira, brasileiros, etc. E temos cidades como Braga e outros. Braga era uma cidade com preços de habitação baratíssimos porque havia muita oferta e pouca população. E hoje em Braga não há casas à venda. Portanto, ou seja, então nós também temos um bocadinho que fazer aqui algum reset do nosso pensamento sobre a geografia. Mas é preciso que o planeamento e o urbanismo respondam a isso. Acompanha. E eu não vejo isso. Eu lamento muito que o PRR tenha sido direcionado para fazer casas em vez de fazer espaço público e assegurar mais mobilidade. Porque se isso acontecer... Até por aquilo que nós vemos hoje em dia, no fundo, é os fundos comunitários, no fundo, a compensar esta falha, não é? No fundo, é através de alguns projetos de recuperação urbanística, de criação de novos alojamentos, é tudo alavancado também já nos fundos comunitários. O PRR, de certo modo, só vem dar dinheiro, no fundo, à infraestrutura estruturante, não é? Às questões do metro, às questões até da habitação acessível. Mas estão certos, ou seja, nós devíamos era pôr muito metro. Portanto, isso era porque o PRR é recuperação e resiliência. A resiliência é futuro. Claro. Ou seja, fazer mais casas não é resiliência. Porque se nós tivermos um fluxo recentemente de imigrantes para cá, não chegam as casas e, portanto, na parte que nós temos é que ter uma política de gestão do território que permita que esse crescimento aconteça de forma harmoniosa e que para uma família e para um jovem escolher estar aqui ou acolá não seja uma escolha muito significativa. Porquê? Porque o território, se o território for relativamente mais homogéneo, equitativo, mais justo, essa questão não se coloca. O nosso problema é que nós temos um território muito assimétrico. Uma vez num debate diziam-me assim, os jovens estão a ser, os jovens ou as famílias, não eram jovens, as pessoas estão a ser expulsas do centro enfim, vamos ver pessoas de Valongo e é evidente que Valongo é uma cidade que merece todo o nosso carinho. A verdade, e o que eu respondi foi, o que é pena é Valongo não ser atrativo para essas pessoas. Vamos pegar no dinheiro. Porque nós temos um problema aqui estrutural, que é a forma como nós gerimos o território. E agora vou dizer uma coisa bastante polémica, que é, eu sou a favor de uma regionalização que concentre autarquias. Ou seja, em que nós tenhamos uma gestão do território com menos autarquias para gerir este desenvolvimento urbano de forma mais harmoniosa. E aqui só dou uma deixa, se calhar ao nível das CIMs ou das áreas metropolitanas. Claro, ou seja, mas não é criar mais estruturas. Não. Isso é integrar as que existem na divisão dos três, algo assim do género. As CIMs e etc. Para quê? Para que, por exemplo, esta economia fulgurante do centro histórico e a taxa turística, por exemplo, que é cobrada, deveria estar a reabilitar Valongo. Para quê? Para que a pegada social que é gerada possa ser compensada com a criação de novas centralidades que permitem descomprimir este problema da falta de espaços qualificados. Mas como o Porto é uma realidade e Valongo é outra e não comunicam,
o Porto fica com uma capacidade financeira que não reverte a favor de Valongo. Quem diz Valongo diz à volta. Aqui eu acho que aqui as questões metropolitanas deveriam aparecer, não é? E temáticas como os transportes, a habitação e até porventura algum planeamento deveria estar agregada nesta dimensão, nesta escala territorial, em detrimento porventura dos municípios, porque ponto que depois não temos esta visão holística, não é? Porque Vemos o Porto é muito pequeno, depois repare. o Porto, 54. Nunca vamos resolver nada. Eu vivo no Porto, sou português, portanto, mas por acaso não vivo no Porto, lá está. Eu sou do Porto, sou português, mas vivo em Matosinhos. Claro. Mas para mim, Matosinhos é o Porto. Portanto, na prática, nós não vamos resolver nada a olhar para o Porto administrativo e ignorar que o mercado cresceu e cresceu porque tem novos usos e tem novas fontes de procura. Temos duas alternativas, que é a que está a ser perseguida, que é reduzir fontes de procura, de tal maneira matando a economia, ou manter as fontes de procura, mas fazer o mercado acompanhar em termos de planeamento e ordenamento. E ter a oportunidade, talvez histórica, de reabilitar as periferias e fazer do Grande Porto uma cidade coerente. E isso é um legado que temos que, se calhar, o Porto 2030 deve respeitar este princípio já de planeamento e gestão territorial. Acho que sim, parece-me evidente. E o problema é que, como por consequência esta ação, nós estamos a gentrificar um sítio. E, portanto, é este processo inevitável e como resolver ou mitigar este efeito. Porque eu acredito, aquilo que vejo em alguns fóruns de discussão deste assunto, parece que é uma consequência óbvia. É difícil de fugir à gentrificação de um sítio, requalificando, investindo e promovendo. E outra vez, enfim, talvez por ser economista, eu sou um bocadinho mais racional nesse aspecto. E eu acho que, por exemplo, há pessoas que vivem na Ribeira que fazem falta à Ribeira. Elas estão na Ribeira, mas a Ribeira precisa delas. Ou seja, tem que haver uma política. Porquê? Porque nós vamos à Ribeira e se não nos cruzarmos com elas, nós ouvirmos... Os bairros... Claro, isso faz parte. Quer dizer, essas pessoas não são figurantes de um parque, são pessoas que habitam ali. Portanto, tem que haver... E a Câmara do Porto, até se não digo mal, tem feito políticas, por exemplo, de aquisição de edifícios com inquilinos, de direitos de preferência, para manter essas pessoas lá. Mas, portanto, mas é muito mais fácil manter essas pessoas, havendo uma economia que funciona, essas pessoas terem emprego localmente. Repare o número de restaurantes, de lojas. Hoje em dia, essas pessoas têm alternativas. Os jovens da Ribeira, não é só as senhoras com o seu pregão. Sim. Os jovens da Ribeira hoje, se calhar, conseguem um emprego na Ribeira diferente de distribuir droga. Portanto, distribuir droga, se calhar, era uma inevitabilidade para um jovem da Ribeira há 20 anos, porque não tinha muito mais o que fazer. Enfim, não quero estar aqui a estigmatizar, como é evidente, mas, em todo caso, e nem a generalizar, porque isso é tudo errado, mas, em todo caso, hoje a Ribeira oferece aos jovens alternativas que não havia há pouco tempo. Portanto, por um lado, é uma tensão de gentrificação. Por outro lado, também é uma oportunidade de fixação. Tem que haver políticas efetivas nesse sentido, mas não demagógicas e populistas. Portanto, essas pessoas fazem falta à cidade portanto, tem que haver políticas para as fixar na cidade. Mas é como eu digo em relação aos jovens. Os jovens e essas pessoas não precisam do centro, é o centro que precisa delas. E, portanto, mas o que é preciso é essas pessoas terem soluções de habitação condignas, mas que não tem que ser. A Ribeira, não, enfim, mas, por exemplo, esta ideia que temos todos que viver no centro não é razoável e também não é assim em lado nenhum do mundo. Eu aproveito para, então, em modo de desfecho e com uma conclusão. No fundo, na nossa conversa, fui aqui apontando algumas políticas que deveríamos atender já no curto prazo, desde que, neste caso, trabalhar os alojamentos vagos, compensar com medidas de Euribor a questão da taxa de esforço, suportar essa taxa de esforço, em que, neste caso, do lado do Estado, deveria haver um esforço nesse sentido. No longo prazo, o que é que veria como uma boa solução para a habitação no país? A longo prazo são precisas políticas amigas do investimento, estáveis, credíveis, orientadas para o aumento da oferta e que realmente possam compensar
os equilíbrios sociais e as camadas da população que não consigam aceder via normal do mercado ao mesmo. Mas há uma reforma fundamental, que é uma reforma que até está a acontecer de alguma maneira, mas tem que ser acelerada, que é o renivelamento da economia face à evolução da habitação. Nós temos um choque na economia que é dirigido pela habitação. Nós tínhamos a economia nivelada pela habitação antes, mas era basicamente o equilíbrio de má economia e má habitação. Hoje nós temos um mercado de habitação valorizado, fulgurante, e, portanto, o nosso território é atrativo, isso é ótimo, e agora nós temos que fazer a economia convergir. E isso precisa de reformas económicas, ou seja, muito da solução para a habitação não está na habitação, também está do lado do rendimento. Uma última nota, só se me permitir, que tem a ver com a questão também da sustentabilidade, porque é um desafio muito complexo, e nós queremos habitações para todos, queremos habitações baratas, mas temos o desafio da sustentabilidade. E não é necessariamente fácil fazer esta quadratura, mas é muito importante. E, portanto, O nosso futuro tem jogo. o desafio é mesmo muito complexo. Obrigado, Dr. Ricardo, e até uma próxima. Obrigado pela este oportunidade. foi o podcast da habitação da JST Conselho do Porto. Obrigado.